sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Estou amarrando toda a força contrária do relógio. Em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 1. Você achou? Diga amém. Então, antes de você ler, você vai virar para esse irmão que está do seu lado e vai dizer para ele: em nome de Jesus, eu preciso comer desse banquete. Diga para ele: me deixa em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 1, assim diz o Senhor para nós essa noite. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do mês 4, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Diga, visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disso, uma coisa como um metal brilhante que saía no meio do fogo. No meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era essa, tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Versículo 10. A forma dos seus rostos era como de homem à direita. Os 4 tinham rostos de leão à esquerda, rostos de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriram em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma a um outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. Amém ou não amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos essa noite para glorificar o teu nome, mas viemos para entender dos teus mistérios. Quem é que tem o poder de romper os selos e abrir os livros? Somente aquele que venceu a morte e ressuscitou no 3º dia, que está debaixo da autoridade do Pai e governa a terra sob o nome poderoso de Jesus. É esse nome poderoso que invocamos nessa noite e te pedimos: tira todo o tampão, toda a venda dos olhos e dos ouvidos, todo impedimento de ver, de crer, de sentir, de experimentar das tuas revelações. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. A Bíblia vai contar para nós que debaixo de uma estratégia do rei Nabucodonosor, eles ordenaram que fossem a Jerusalém, mais uma vez sitiar Jerusalém, destruir a cidade de Jerusalém e retirar da cidade de Jerusalém alguns homens importantes, homens que tivessem características diferenciadas, porque a ideia do rei era enfraquecer a mentalidade, a construção intelectual da geração dos hebreus. Então se retira de Jerusalém muitos homens, e no meio desses homens um sacerdote, a Bíblia chama ele de Ezequiel, e eles são levados para Babilônia, para permanecerem lá durante um cativeiro. O cativeiro babilônico é uma prisão. Eles levaram esses homens de Jerusalém para a Babilônia e faziam deles escravos, faziam deles homens que eram impedidos de voltar para a sua cidade. Por quê? Porque eles não queriam a oportunidade de reconstruir Israel. Eles não queriam a oportunidade de refazer a cidade dos sonhos do coração de Deus. Você está aí?
Então Ezequiel é visto preso, levado em cativeiro para a Babilônia. E aí a Bíblia diz para nós, no versículo 1, aconteceu no 30º ano. Que contagem de ano é essa? Ele começa dizendo, no 30º ano, está falando dele mesmo, do seu aniversário. Aconteceu que dentro da minha história, quando eu estava com 30 anos de idade, ele diz, no 5º dia do 4º mês, estava eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, e se abriram os céus, e eu tive visões. O que era o rio Quebar? O rio Quebar era um braço do Eufrates. E quando Ezequiel e alguns homens chegam na Babilônia, eles escolhem aquela região para morar. Então eles começam a morar nas proximidades do rio Quebar. E ali ele diz que nessa data algo especial e poderoso aconteceu. Uma visão do céu lhe foi revelada. Continua lendo comigo, versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disso, uma coisa como um metal brilhante, que saía do meio. Então a primeira visão de Ezequiel é algo muito confuso. Ele diz, eu sinto primeiro a força de um vento. E a gente já estudou no próprio livro de Ezequiel que o vento do norte tinha uma característica muito importante. Quem que lembra? O vento do norte anuncia as grandes transformações, né? Anuncia a grande mudança. Então ele diz assim, eu estou experimentando a força de um vento impetuoso que surge do norte. E junto com esse poder desse vento, eu vejo clarões, eu vejo fogo, eu vejo uma luz muito brilhante vindo na minha direção. Amigo, na autoridade do nome de Jesus, se sou eu, isso é você, a gente já estava como? A gente já estava como? Desesperado, né? Por quê? Porque era algo fora do controle, era algo jamais experimentado. Aí ele começa a dizer, acompanha comigo na Bíblia Sagrada. Versículo 5, do meio dessa nuvem saía semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinha uma semelhança de... Então põe para mim, Felipe, por favor. Essa é a figura do ser vivente, corpo de homem, 4 asas, 2 para cima, 2 para baixo, e 4 rostos. Observa que a estrutura do pescoço é uma só, né? 2 asas embaixo, 2 asas em cima, 4 rostos. E a estrutura do corpo era a estrutura de homem. Se o céu abre aqui hoje, e o ser desse aparece para você, não seja imaturo nem menino para dizer que o diabo está se manifestando à sua frente. Porque quem criou essa criatura foi o Senhor, e Deus deu a ela muito poder e autoridade. Aí, continua lendo comigo. Ele diz assim, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Versículo 10. A forma dos seus rostos era como de homem à direita, e os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os... Por que Deus faria uma criatura estranha? Um corpo de homem, 4 rostos, 4 asas. E a Bíblia chama ele de seres viventes, ou Zoa, em hebraico, com uma função extremamente poderosa. Ele coloca características nesses rostos. No Antigo Testamento, figuras que lembram a criação. A formação da criação. Os animais, o homem, a estrutura de poder e autoridade de Deus. Mas para nós, no Novo Testamento, a representação de Jesus nos 4 evangelhos. Põe para mim, Felipe, por favor. Então, quando eu olho para o rosto desses seres viventes, a gente identifica. O boi está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Ele representa Jesus como servo. Aqui, a figura do homem está no Evangelho de Lucas e representa Jesus como filho do homem. Aqui embaixo, o leão está no Evangelho de Mateus e representa Jesus como
Nós cantamos aqui como Rei dos Reis. E por último, a águia, que está no Evangelho de João, que representa Jesus como o único, é o único filho, filho unigênito de Deus, o único que tem poder e autoridade. Então, olha aqui para mim, quando essa figura se apresenta para Ezequiel, junto às margens do rio Quebar, anunciando coisas grandes, que nós vamos entender isso, ele estava dizendo que essas figuras que caracterizam para nós hoje, né? Jesus manifestado em todas as suas características nos evangelhos, que o Cristo manifestado é a base de toda a glória de Deus. É a base de toda a construção da visão que Ezequiel vai ter. Então guarda essa informação aí no seu coração, continua lendo comigo. Aí diz assim, versículo 15. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se tivesse uma roda dentro da outra. Põe para mim, Felipe. Então, ele primeiro viu a pessoa, o ser vivente, aquele anjo de 4 asas com 4 rostos. Depois ele enxerga uma estrutura como essa. Ele chama de roda. É como se fossem 2 alianças, uma dentro da outra. O corpo dessas rodas eram cheios de olhos. E quando ela andava, quando ela girava, esses olhos olhavam toda a terra. Por onde ela ia, essa roda, esses olhos fixavam a terra. Então ele diz assim, eu vi 4 rodas. E cada roda ficava ao lado de um ser vivente. Põe a outra para mim, por favor. Nem eu. Ah, tá ótimo. Aqui no canto, olha a roda aqui. E o ser vivente em pé, tá dando para ver? E aqui, uma plataforma de cristal. Põe a outra aqui, acho que a outra dá para ver melhor. Aqui, 4 rodas, uma em cada extremidade. Do lado dessas rodas, os seres viventes. E sobre as rodas, um patamar, uma placa de cristal, de vidro transparente. Você está conseguindo ver? E o que tinha em cima dessa placa? O que tinha em cima dessa placa de vidro? O trono de Deus. Acompanhe o texto comigo. Versículo 17. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Então imagina essa estrutura. A base de vidro, as 4 rodas, os 4 seres viventes, um em cada ponta. As rodas andavam e levavam essa estrutura. E ele diz assim, e quando eles iam, eles não vinham. Quando eles iam, eles não vinham. O que significa isso? No caminho trilhado por essa estrutura, Deus não retrocedia. Então, se ele tinha um destino, ele ia para esse destino. Quando chegava nesse destino, o que ele fazia? Sempre para frente. Sempre para frente. E ele ia e se locomovia debaixo dessa forma. Continua lendo. Versículo 19. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles também, elas se... Então o que ele está dizendo? As rodas comandavam a direção. Mas eram os seres viventes que davam para onde elas iam. Então se eles subiam com as asas, aquela plataforma subia. Se os anjos do Senhor desciam, aquela plataforma descia. As rodas faziam o caminho, mas quem dava a direção eram os seres viventes. Você está entendendo? Diga amém. Continua lendo. Versículo 20. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres
Então, se eles decidiam subir e voltar aos céus, eles subiam. Se eles decidiam descer de novo para a terra, eles desciam. E tudo isso estava comandado pelo Espírito do Senhor. Os seres viventes carregavam o Espírito de Deus e tinham o discernimento de saber para onde ir, se era para subir ou se era para descer. E todo esse movimento era feito debaixo da direção do Espírito. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você está entendendo como é que funciona? Nada anda sem a direção do Espírito. Continua lendo. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Observa o versículo 24. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas, vendo uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Pairando eles, baixavam as... Então olha aqui. Enquanto o trono se mexia... Põe a outra para mim que dá para ver. A outra. Essa era a imagem do trono, a gente vai ver ele mais lá em cima. Isso que ficava em cima daquela plataforma de cristal. Era aqui que Deus estava. Não se via o rosto. Lembra que ele fala? Uma luz muito brilhante me ofuscava, eu não conseguia ver. O trono de Deus, Deus assentado no trono. Aqui a plataforma de cristal, volta a outra para mim. Olha lá, a plataforma de cristal, as rodas e os seres viventes debaixo desse controle. E diz assim, ele diz assim: andando eles, ouvi o tatalar das suas asas. Então, olha aqui, vê se você pega esse negócio. Quando o trono se mexe, um grande barulho acontece. O barulho do tatalar das asas, desses anjos. Eles sacodem as asas, as rodas se movem. E ele diz assim, e eu não ouvia só o barulho das asas. Ele diz, eu ouvia também o rugido de muitas águas. Ele diz, como a voz do Onipotente. Ele diz, ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Como é que é o tropel do exército? O exército marchando. Olha o que o Ezequiel está dizendo. Quando o trono se deslocava, um barulho estrondoso se formava sobre mim. O barulho de muitas águas. O barulho da tropa do exército marchando. O barulho dessa... Ela se mexia e o barulho acontecia. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça. Quem falou? Quem falou? Deus. Ouvisse uma voz que estava por cima do firmamento, por cima da plataforma de cristal. Ele diz, parando eles, abaixavam as asas. Ele dizia, para! E eles abaixavam as asas. Imediatamente o trono pairava e ficava parado. E não se ouvia mais o barulho. Acompanha comigo, vai lá. Versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Versículo 28.
Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem? Bota a foto do arco-íris de volta. Sobre o trono, o arco-íris, que nunca será de ninguém a não ser do Senhor, representando a aliança que Ele tem sobre o seu povo. E Ele diz: enquanto o trono andava, eu vou repetir isso muitas vezes até você alcançar. Enquanto o trono andava, muitos sons eram ouvidos. Muitos sons eram ouvidos, até que Deus mandava o trono parar. Quando Deus mandava o trono parar, olha o que acontece com Ezequiel. Final do versículo 28. Essa era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra. E o que está escrito aí? Então deixa eu começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. O deslocar do trono não é uma ficção, é uma realidade. Todas as vezes que Deus quer descer da terra, Ele sobe nessa estrutura. E essa estrutura desce Deus na terra. A Bíblia vai dizer para nós que Deus monta nessa estrutura. E a primeira vez que essa estrutura é vista é aonde? Quem alcança? É aonde? Na Babilônia. O trono de Deus não tem problema de entrar em lugares que remetem para nós contaminação, pecados, ou lugares que demandam sobre o homem castigo, sentenças. O trono de Deus se deslocou para a Babilônia. Ele não aparece para Ezequiel lá em Jerusalém. Ele aparece para Ezequiel na Babilônia, no lugar onde ele estava escravo e cativo. Ele estava na beira do rio Quebar, uma ramificação do Eufrates. Ele e alguns homens, de repente ele passa por uma das experiências mais importantes da sua vida. Ele vê o deslocamento do trono, e esse trono vem na direção de Ezequiel. Deixa eu dizer uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus. A Babilônia achava que era alguma coisa. A Babilônia achou que retirando os homens de Jerusalém, ela impediria Deus de cumprir o seu propósito. Até hoje, Deus ordena que o seu trono venha na direção dos seus filhos. Até hoje, Deus faz o trono descer sobre a terra. E o trono desceu para Ezequiel, e por causa de Ezequiel, Ezequiel sabia, ele tinha consciência que a Babilônia era uma sentença por desobediência, por esfriamento, por consequências de escolhas erradas. O povo estava cativo porque tinha desobedecido a Deus, porque tinha feito coisas que desagradaram a Deus. E Ezequiel não podia fazer nada, porque existe sobre a vida a lei do retorno. Aquilo que você faz, você vai pagar aqui mesmo, não tem outra vida não, é aqui. E ele sabia que eles estavam sendo levados para o cativeiro por consequência de escolhas erradas. Mas Deus chama os seres viventes e diz: monta na carruagem, vamos fazer uma viagem. E aí eu começo a imaginar os tatalá das asas deles. Eles dizem: para onde nós vamos, Yahvé? Ele diz: vamos descer na Babilônia.
E essa estrutura vai em direção a Ezequiel. A visão de Ezequiel abre, ele contempla toda essa estrutura grandiosa, as rodas andando na direção dele, os anjos conduzindo aquela estrutura, alguém sentado nessa estrutura do alto. E quando essa estrutura enorme chega perto de Ezequiel, ele diz assim: quando o trono parou de andar, eu ouvi a voz do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes, nós ouvimos o barulho da viagem e entramos num transe emocional, entramos debaixo de uma experiência de sentir que algo poderoso está acontecendo, mas não esperamos o trono parar. Tem muita gente ouvindo o barulho do deslocamento, mas não para ouvir a voz de Deus. Escuta o som do exército, as asas dos anjos batendo, a glória de Deus acontecendo. Mas ele diz: quando o trono parou, foi que a minha vida mudou. Quando o trono parou, o silêncio absoluto veio sobre mim. Pastora, por que você está dizendo isso? Porque ele diz que ele cai por terra e ele fica prostrado lá. Lê o capítulo 2. Essa voz me disse de quem que era a voz. De quem que era a voz? Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Agora não tem barulho de asa. Agora não tem o som de muitas águas. Agora não tem o barulho do exército. Agora sou eu e você. E ele começa a dizer: sabe por que eu desci do terceiro céu, Ezequiel? E eu chamei essa carruagem poderosa para descer na Babilônia. Porque eu quero você. Porque eu quero você como coluna desse povo. Eu quero você, Ezequiel, sendo a minha voz nesse lugar. Eu quero você, Ezequiel, entregando para eles a minha visão, aquilo que eu quero sobre Jerusalém e Israel e os meus sonhos. Diferente de Isaías, Ezequiel teve visões duras sobre momentos difíceis que Israel ia passar, mas ele teve muitas visões da reconstrução de Israel, da reconstrução gloriosa de Israel. Para a gente entender esse negócio, a gente precisa saber qual que era a função verdadeira dos seres viventes. Será que Deus criaria esses seres tão especiais e tão diferentes apenas para moverem as rodas? Deixa marcado comigo, vai lá em Apocalipse. Capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são, lê aí, que são, e entoavam um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Qual é a função dos seres viventes? Eles recebem as orações dos santos e levam para Deus. Toda a oração que você faz sobe para o Senhor como um incenso, aroma suave, porque quem faz esse trabalho é o ser vivente. Quem faz essa função é esse ser estranho, diferente,
mas com uma propriedade extremamente importante. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Só existem duas situações que movem essa estrutura. Uma é a vontade soberana de Deus. Eu vou descer na Babilônia, porque eu quero falar com Ezequiel. E a outra, pastor, quando a gente se reúne para orar. Quando a gente se reúne para orar, eles começam a bater as asas. As rodas começam a rodar. Nós vamos para onde? Nós vamos recolher as orações. Nós vamos levar o trono mais perto deles. Nós vamos chegar perto para que eles ouçam a voz com perfeição. Aleluia. Deus está nos convidando para um nível mais profundo nessa noite. Ele não quer que esse lugar seja uma reunião de pessoas. O sonho do coração de Deus é trazer essa estrutura toda vez que a gente começar a orar. Toda vez que a gente começar a se mover no Espírito. Porque não tem como não andar com esse Deus se você não entender que tem que se mover no Espírito. Por que eu falei assim? Guarde essa frase no seu coração. Quando eu disse que esses seres viventes tinham 4 rostos, e cada rosto representava um evangelho que anunciava uma característica de Jesus. Uma vez conversando com os discípulos, Jesus disse assim: se vocês não me reconhecerem, o Pai não vos o reconhecerá. Porque eu e o Pai somos um. O que Jesus está dizendo? Como é que vocês querem ter acesso ao trono, se o que sustenta o trono são as minhas características? Se o que faz o trono se mover é a minha vida como servo, é a minha vida como Rei dos Reis, é a minha vida como Senhor dos Senhores, é a minha vida como Filho unigênito do Deus Altíssimo. Quando eu estou na estrutura e vocês me enxergam na estrutura, o trono se move. O trono chega e o trono vai. O trono sobe e o trono desce. Não tem como experimentar a glória do trono se você não consegue enxergar Jesus em todas as suas características humanas sobre a terra. E quando eu vejo Cristo se manifestando nessa estrutura, Deus traz o trono. Deus traz a glória do trono sobre a minha vida e a sua vida. Pastora, por que o trono foi a Babilônia? Porque Deus não desloca tronos para homens comuns. Deus não desloca tronos para homens terem experiências. Deus desloca o trono para cumprimento de propósito. Se você quer só experiência, só escuta o barulho que faz o deslocamento do trono. Só ouve o barulho que faz o deslocamento. Já dá para ficar arrepiado, já dá para sentir o coração disparado. Você vai dizer: meu Deus, que coisa doida essa experiência. Mas amigo, Deus só vai dar ordem para o trono parar e descer quando Ele quiser falar com você tete a tete.
E você caído no chão, prostrado, porque a glória é grande demais, Ele vai dizer: levanta-te, porque eu quero falar com você. Eu não desci do céu à toa. Eu não movi o meu trono à toa, Ezequiel. Eu cheguei aqui porque eu estou fazendo de você um atalaia sobre essa geração. E eu preciso que você entenda que eles estão na Babilônia. Eles estão cativos por desobediência. Mas o meu projeto é levá-los de volta para Jerusalém. E sabe quem que eu vou usar para isso, Ezequiel? Você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você como atalaia de Deus sobre essa geração. Olha o que eu vou dizer. Uma geração que suporta e sustenta um movimento, mas que tem maturidade para esperar a voz de Deus. Porque quem se desloca só no movimento, só vive a experiência. Eu não sei se você está me alcançando, não. Deus fala com Ezequiel e pede a Ezequiel que experimente de algo que nunca antes tinha sido compartilhado sobre a terra. João vai ver depois, muitos anos depois, essa mesma visão. Pastora, por que a senhora trouxe essa mensagem para nós? Porque eu quero que todo culto que a gente faça nesse lugar, as rodas rodem em nossa direção. Eu quero o deslocamento do trono sobre este lugar. E qual que é a função, pastor? Quando o trono chega, eles estão recolhendo as orações dos santos, mas eles não param de dizer: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo é aquele que vive e viverá sobre toda a eternidade. Por que o trono não se desloca sobre todos os lugares? Por duas coisas. Primeiro, porque existe um povo que não contempla a santidade de Deus, que não entende o quanto Deus valoriza a sua santidade. E quando você tratar a santidade de Deus como qualquer coisa, ou como característica só de Deus, o trono não pode vir. E a segunda característica é: existe um povo que não consegue ver Jesus na sua totalidade. Ele enxerga Jesus como aquele que tem poder para operar milagres e curar enfermidades. Pastora, Jesus não faz isso? Faz ou não faz? Mas não são essas características que deslocam o trono. Ninguém desloca o trono chamando: Jesus, tem compaixão de mim. Ah, você está aí essa noite. Ninguém desloca o trono invocando Jesus para curar, para libertar. Como que a gente desloca o trono? Dizendo: Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele foi Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre Ele, não é sobre nós. Eu quero que o trono venha sobre esse lugar essa noite. Ezequiel sabia. Não pode ser sobre os homens, tem que ser sempre sobre Ele. E toda vez que a gente entrar num nível de oração e adoração, onde a gente fala de Jesus e não do que Ele pode fazer, as asas começam a se bater automaticamente. Será que vocês não perceberam que de um tempo para cá, os cânticos, as músicas de adoração são egocêntricas, não mais cristocêntricas? Eu vou viver uma virada na minha vida. Eu vou experimentar do poder de Deus. Eu sou feliz porque Jesus mudou minha vida. E tudo isso tem sido uma estratégia do mundo
para não trazer realidade sobre a santidade de Deus e sobre quem Deus é. Eu amo dizer para o meu Senhor, só o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor é dono da vida, eu sei que o Senhor tem poder de curar, eu sei que o Senhor liberta os cativos. Está na natureza dele, mas esse não é ele. Quem que Cristo é? Filho do Deus Altíssimo. Ele é Senhor. E o seu nome abala as montanhas. Principados e potestades se ajoelharão e confessarão o seu nome. Você vai me perdoar, põe amor nas minhas palavras, mas quando se prega Jesus como banana de feira, o trono não vem não. A gente oferece Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma, e a gente quer ver o deslocamento do trono. Aí Deus olha para nós e diz: para lá não vou não, porque para mover essas rodas tem que entender o que é santo, 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 santo. Para mover essas rodas tem que entender que nele não há dolo, que nele não é a transgressão, que ele é separado, que ele não se mistura, que a glória dele é grandiosa demais para essa terra suportar. Para as rodas se moverem, a gente tem que olhar para Jesus, talvez como a gente nunca olhou antes. O que vai fazer essas rodas se moverem para esse lugar? A gente precisa olhar Jesus nessas características. E aí, pastor, como é que a senhora vai fazer com o culto de quarta-feira? Que a senhora prega cura e libertação. Continua pregando, porque eu sei que ele pode curar e ele pode libertar demônios, porque ele foi o Cordeiro de Deus que morreu por nós naquela cruz. Porque ele se tornou servo para cumprir o propósito do Pai. Porque não tem ninguém com mais autoridade sobre a terra senão o nome poderoso de Jesus. Eu não sei você, mas quando a gente consegue mover os seres viventes por causa da nossa adoração e da nossa oração nesse nível, que o trono vem sobre nós, ninguém fica de pé. Ninguém fica de pé. É um nível de glória diferente. Você não liga para a roupa, você não liga para o sapato, você não liga para quem está do seu lado, você só quer contemplar a glória. E depois que a glória vem, pastora, um silêncio paira sobre nós. Porque quem foi que disse para você que Deus não fala no silêncio? Não tem mais barulho de asas, não tem mais barulho de águas. E de repente ele diz: filho do homem, fique de pé, porque eu vou falar com você. Deus precisa levantar profetas sobre essa geração. Homens e mulheres que terão visões. Homens e mulheres que se colocarão à disposição para quê? Para serem atalaias. Porque o atalaia é aquele que anuncia, não é aquele que se promove. O atalaia desfoca a glória para Deus. O atalaia demonstra Deus sobre a terra. Ele não traz a honra para ele, a glória para ele. Ele diz: eu sou o suporte, a glória é dele. Eu sou a estrutura, o nome é dele. E que esteja disposto a exortar, a corrigir, mas também a trazer uma palavra de restituição e reconstrução. E Deus está dizendo para mim e para você: você pode até estar na Babilônia, preso, cativo, por conta de escolhas erradas que você fez, por conta de esfriamento espiritual, por conta que você passou a adorar outros deuses, outras coisas, outras circunstâncias, acima do nome poderoso de Jesus. Mas Ele está dizendo: eu não te gerei para permanecer na Babilônia.
enquanto o rei Joaquim e o rei Nabucodonosor estão fazendo planos para você morrer na Babilônia, eu estou trazendo o trono sobre a Babilônia para levantar o meu profeta e dizer: vou reconstruir Jerusalém. Fique de pé no seu lugar. Que se movam as rodas dessa noite. Que a plataforma de vidro e de cristal que sustenta o trono de Deus venha sobre nós. Porque nós temos uma geração cativa na Babilônia que precisa sair de lá. E ela não vai sair de lá com cafuné na cabeça. Ela não vai sair de lá com 3 tapinhas nas costas. Ela só vai sair de lá entendendo quem Cristo é. Ela só vai sair de lá entendendo onde está a glória de Deus. Ele diz: às vezes você se vê sozinho, sem força, como a Bíblia diz nos Salmos, que por muitas vezes eles penduravam as harpas sobre as oliveiras. Eles diziam: não tenho alegria de tocar para o Senhor, porque estamos presos. Que saudade que eu tenho do tempo que eu era livre para adorar em Jerusalém. Talvez um dia você também já teve essa liberdade. Você também já teve essa liberdade para adorar o teu Deus. Mas por conta de escolhas erradas, mas por conta de esfriamento, você foi levado cativo. E você se vê como muitos daqueles homens se viam na Babilônia. Eu não tenho vontade de cantar. Eu não tenho vontade de tocar. No ano 30 da vida de Ezequiel, Deus deu a ordem para o trono se deslocar até a Babilônia. Talvez Deus desloque o trono essa noite sobre nós por causa de um de vocês apenas. Ele deslocou aquele trono mesmo sabendo que tinham muitos que estavam frios, completamente frios. Mas ele sabia que tinha um lá que ia ouvir a sua voz, que ia se levantar como atalaia e ia profetizar um novo destino para Jerusalém, de um povo santo, separado, adorador de um só Senhor.